Olá, Oi, Cleiton, tudo bom? tudo bom? E você, Tati? Tudo bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você, tá bem? Também, tô te ouvindo bem. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, né, da Casa Cromim. A gente tem selecionado alguns temas de interesse, alguns temas atuais para poder discutir isso junto a vocês. Vocês fiquem super à vontade para mandar suas dúvidas, né, por aqui, pelo chat, e a gente também pode ir respondendo. Tem uma outra forma de mandar dúvidas, né, Tati, que eu vou pedir até a ajuda da Tati para nos ajudar aí nesse processo. E Sim. eu queria me apresentar, mas eu vou me apresentar, mas vou deixar primeiro a Tati se apresentar. Tá bom, obrigada, Cleiton. Tudo bom? Boa noite pra todo mundo. Eu sou a doutora Tatiana. Tá me ouvindo? Que acho que meu fone tá falhando pra mim. Estou te ouvindo super bem, viu? Tá? Ah, tá bom. É... Ai, Cleiton, a É um, Sami, você isso, me põe falou o que seu... som É, para baixo, né? é. Ixi, meu fone, ele é complicado. Eu vou me apresentando, então, enquanto você se Vai, ajeita aí. vai sim. Eu sou pneumopediatra. Eu atendo na Casa Curumim, em São Paulo, e atendo também em Santos, que eu atualmente eu moro em Santos, numa clínica, na clínica Solaces em Santos, né? Muito bem. Será que melhorou, Tati? Gente, Ah, sinaliza aí se tiver o pra som mim, mais ou menos estranho, tá? não, ficou mais alto. Pra mim tava, não sei se é porque eu tô com fone, pra mim tava bom você, mas Tá. ficou mais alto mesmo agora. Ok, vou segurar ele aqui, tá? Mas se tiver algum problema é só sinalizar, gente. A gente dá um jeito aqui. Melhorou, tá ótimo. Ah, então eu sou o Cleiton, eu sou pediatra, alergista e homeopata da Casa Curumim. Eu estou aqui junto com a Tati para a gente bater um papo, né? Sobre esse tema e, como eu disse, a gente está aberto para receber as perguntas que vocês tiverem, né? E o nosso tema de hoje, né, Tati? A gente vai começar falando hoje, né, sobre esse tema do que a gente tem observado e que está todo mundo sentindo na pele, principalmente nos últimos meses, né? Foi uma coisa de bastante impacto para quem mora aqui em São Paulo, mas na verdade o estado inteiro de São Paulo e o Brasil inteiro, né, sentindo bastante as questões relativas às mudanças climáticas, né, que a gente tem sentido, tem vivenciado, né? E a nossa conversa hoje é um pouco para falar que impacto é esse, como que surgiram muitas dúvidas, né, Tati? Eu não sei se você teve no seu consultório dúvidas diretas, mas sinceramente são todas muito pertinentes, né? A gente tem realmente muita questão envolvendo isso e para Sim, dizer também que o que a gente vivenciou esse ano é uma coisa realmente bastante significativa, com chance de aumento nos anos que estão vindo, entre outras ocorrências, entre outras questões, né? E eu tive perguntas no consultório, perguntas no WhatsApp relacionadas ao tema, e acho que esse tema foi o bem a calhar mesmo, ele está muito atual, e ele fala um pouco do nosso futuro, o que a gente, né, espera, né, um pouco dos próximos anos, um pouco do que está se avizinhando aí pela frente, né? E, sim. e eu acho que a Tati, né, como pneumologista, é um tema realmente que apareceu bastante, né, Tati? Quer falar um pouquinho? Foi. Nossa, foi bem difícil, né? Principalmente aquela época das queimadas, né? Foi bem difícil. Tive bastante descompensação dos pacientes, né? Principalmente dos asmáticos, né? Tava difícil de respirar mesmo. Né? E acho que talvez o mais legal também dessa nossa conversa, né, Cleiton? É a gente falar assim, mudar, talvez a gente não consiga mudar, né? Assim, isso vai ser, né? Nosso inverno sempre é seco, e às vezes vai ter essas pioras, né? Que nem teve por causa das queimadas, mas o que que a gente pode, né, ajudar as nossas crianças para amenizar essas condições externas que faz piorar tanto os sintomas, né, respiratórios das crianças e dos adultos também, né? Exato, exato. Acho que os extremos da vida, né, Tati? As crianças, né, principalmente abaixo de 5 anos, mas
de faixas etárias diversas, por causa, às vezes, de um antecedente alérgico, um antecedente asmático, ou até de outras doenças pulmonares, né? E os idosos, né, também foram bastante afetados, mas a gente viu que muita gente foi afetada aí, teve conversando com a gente e mostrando a sua dificuldade, né? Sim. E eu acho que, assim, você falou numa coisa interessante que traz essa questão, assim, todo ano, realmente, o outono e inverno, ele não tem muita novidade, né, em relação ao quanto as crianças sofrem, né, Tati? Isso é uma coisa que realmente a gente vê ano a ano, é uma fase mais delicada, né? O que você Sim. viu antes das queimadas ficarem mais evidentes, né? Esse ano estava alguma coisa diferente? O que você sentiu como prenúncio, um pouco antes dessa questão, né, acontecer, né, porque foi um outono e inverno um pouco mais quente, né, a gente Sim. estava aí preocupadíssimo com a dengue, né, no começo do ano, né, os vírus circulando, ondas da Covid, né, e que você É. sentiu esse comecinho de outono antes de chegar de fato à fase mais seca, né? Nossa, eu tive assim uma percepção de que esse ano foi bem intenso, né, Cleiton? Não sei se você teve também, porque foi a dengue que foi muito forte, intenso os casos, né? E vários casos graves e muitos casos. Aí depois tive muito paciente de dengue com sintoma respiratório, que não é comum, né? Exato. E tive vários, teve pneumonia com a dengue, tive vários, teve tosse, sabe? Foi uma coisa bem diferente, assim, essa dengue desse ano. Teve a pneumonia silenciosa, Sim, começou no final do ano passado na China e esse ano foi assim, o primeiro semestre foi, né? Que foi de dominou, né? matar, né? Dominou. Dominou. Teve bebês, né? A gente sabe que o micoplasma nem é tão comum, né? Nessa faixa etária de 1, 2 anos. Mas tive alguns pacientes nessa faixa etária com micoplasma positivo naqueles exames do PCR. Hum, Então foi bem ter coqueluche, bastante caso de coqueluche nas crianças maiores, principalmente, né? exato, Às vezes salas inteiras com vários casos de coqueluche, influenza agora bombando de novo. exato. Não Teve teve. bastante caso no começo. Eu, sinceramente, eu falo para os pais, olha, não teve tédio esse ano. Esse ano foi realmente de muita demanda da parte respiratória. E assim, por exemplo, coqueluche de uma forma que eu, sinceramente, em tantos anos de atividade, eu não tinha visto tantos Tantos eventos, casos, tantos né? episódios. Sim. E a pneumonia típica, que é realmente uma onda que, assim, às vezes a gente já ia direto no diagnóstico. Geralmente é um diagnóstico mais para se pensar num segundo momento, tudo, né? Então isso realmente foi um prenúncio muito importante. E isso continuou quando de fato o clima começou a ficar mais seco, né? O clima começou a ficar mais seco e aí a entrada lá para agosto, principalmente foi o pico em agosto, mas lá para junho, julho começou a ter mais os eventos de queimada, que é uma ocorrência típica dessa época do ano no Brasil todo, né? Mas esse ano Sim, realmente extrapolou todos os níveis, né? Tati, eu estava sim. até lendo que assim os focos de queimada no estado de São Paulo nesse ano bateram recordes assim absurdos que o estado de São Paulo com a sua agricultura essa 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 sequência aí que a gente tem dos plantios de cana, que depois não é mais para fazer queimada, mas a gente sabe que muita gente acaba colocando a queimada como uma alternativa de cuidado aí, enfim, dos plantios de cana, né? Mas que esse ano foi um recorde assim extremo mesmo de muitos eventos. Eu sou do interior, na minha época no interior a gente via cisco de cana caindo no quintal, a gente fala, tá alguém queimando cana em algum lugar, né? Mas esse ano É realmente verdade. a cidade de São Paulo foi muito afetada, né? Teve muito É. impacto na cidade de São Paulo, a ponto da gente olhar aquela paisagem aí, aquela praticamente uma neblina e lembrar daquelas fotos lá de Cubatão, né? A gente teve uma poluição que foi descrita, o pessoal da CETESB falava assim, olha, em Cubatão, naquela época mais poluída de Cubatão, ficava desse jeito, era uma coisa assim extrema, absurda mesmo, né? E É. com esses impactos. Então a gente teve bastante trabalho. Acho que a parte alérgica, né, a parte
respiratório, epidemiologista, né? E o que você viu mais, assim, assim, quais eram as queixas que os pacientes traziam? O que você observou mais? Acho que a predominante foi tosse, muita tosse, né? Tudo dava muita tosse. Coqueluche dava muita tosse, pneumonia típica vinha com muita tosse, né? Quando veio essa secura, com essa queimada, veio, acho que foi muita tosse também que, né, dessa tempo seco, do cheiro da queimada, né, da poluição da queimada, assim, das partículas de queimada também, estimulando muita tosse, né? E engraçado, né, Cleiton, porque eu não sou do interior, mas eu e você a gente fez lá em Ribeirão Preto, né? E você falando, veio muita coisa dessa memória, né? Era muito comum nessa época do ano você ver assim as fuligenzinhas, né, caindo do céu, né, da Exato, queimada. exato. Era bem suja. Quem tinha casa com quintal ficava toda suja, né? Você varria Ficava. de manhã à tarde já estava toda suja. E eu acho que dessa vez Ribeirão Preto foi uma cidade que sofreu bastante, né, em relação a essa situação das queimadas que a gente presenciou aí, né? Nossa, eu Mas vi acho umas imagens na época. Ai, desculpa, Cleiton, mas imagina. foi terríveis, né? As Sim, sim, imagens, né? Dessas sim, queimadas lá em Ribeirão. Eu fiquei bastante. assustada. Foi. Assustadoras mesmo, né? O que eu ia comentar é assim, que do ponto de vista da rinite também, né, a gente que na alergia vê bastante, eu acho que bastante exacerbação, muitos pacientes reclamando assim, olha, eu não estou só com coriza, eu não tenho passagem do ar, então é uma exacerbação, porque com a questão da poluição atmosférica, a gente está respirando ar com mais partículas, mais gases tóxicos, mais gases inaláveis e partículas de diversos tamanhos. E as partículas maiores, elas já param aqui na entrada na narina, já fazem uma deposição na narina. Então, muitos pacientes reclamando assim, olha, diferente de outros anos em que eu fico tendo coriza, esse ano eu fechei muito o nariz, então a passagem de ar pelo nariz era uma coisa que afetou muita gente. Era uma queixa muito frequente, assim, às vezes em algumas horas do dia, mas principalmente à noite, que daí tem o clima fica mais frio, há um resfriamento do ambiente como um todo, né? Então isso impactou também bastante, né? Mas chama atenção um pouco dessa coisa, olha, estou entupido, né? As pessoas falam, estou entupido, não tenho passagem de ar, de uma forma bem importante. Olha, tem interessado, a Patrícia está, obrigado, parte da pergunta, a pergunta ótima, né? A gente também lidou com extremos, né? Temperaturas às vezes 17 graus num dia e 36 no outro. E aí entra mesmo uma das características que é o que foi um inverno que teve aí ondas de frio, mas foi um inverno relativamente quente, né? E aí com esses extremos ao longo do dia. O que você viu dessa característica também dessa parte? O que você sentiu desses extremos aí, Tati? Eu vou. Cleiton, só vou te. Eu não vi essa pergunta, então talvez às vezes. Eu vi algumas, né? Quando falou do som baixo, e tudo, mas essa da parte eu não vi. Então Aqui talvez. tá nosso. Foi a Paty Boldaquian que mandou, tá? Ela Ah, mandou então aqui, ó. depois. Você não tá abrindo as perguntas? Não tô. Se não apareceu pra mim a da Paty. Ah, tá. Então talvez qualquer coisa você fica de olho aí se aparecer mais perguntas. Ixi, aqui, ó. Meu áudio tá muito ruim. Eu vou tirar, então vamos ver se melhora aqui sem o fone. É, Vocês me avisam se melhorar? Melhorou? melhorou. Ah, então pronto, agora vamos. Deixa eu aumentar para mim aqui. Então, tá Cleiton, não todo tá mundo ouvindo? aparecendo Todo pra mundo mim. na audição aí tá tranquilo? Dá uma sinalizada. Ficou melhor. Pra mim ficou Muito. Ai. melhor. Desculpa, gente. Eu já falo mais para dentro, então tem isso também. Mas essa pergunta dos extremos, tá? Essa questão que apareceu da Paty, eu vou lendo aqui as perguntas e aí a gente É, vai, acho que você tá? vai ter que ir lendo, porque não tá aparecendo pra mim, Cleiton, tá Pode bom? deixar. Vou lendo sim, tá bom? Tá bom. Então, esses extremos de temperatura, que é de dia, às vezes aquele calorão, né? E à noite aí um esfriamento. Certamente, muitas situações do esfriamento que acontece à noite, isso já impacta a saúde das pessoas nessa época de outono e inverno, né? E tem aquela famosa trupe de pacientes ou alérgicos
ou com problemas pulmonares, que vem a frente fria já dá uma situação aí de mudança respiratória, mudança, tá todo mundo controlado, de repente dá uma exacerbada numa asma, sim, né, Tati? Isso daí é um pouco o que a gente vê, né? Mas sim. essa sensação dos pacientes de que, olha, de dia eu tô abafado e de noite eu tô coberto de blusa e cobertor, né? O Sim. que você viu aí? É, a gente já sabe, né? A gente, quando muda essas mudanças bruscas, a gente já sabe, né? Quando trabalhava no pronto-socorro, né, Cleito? Já sabe, ixi, hoje o plantão vai ser cheio com essas viradas bruscas de temperatura, porque realmente é um fato, né? Essas mudanças muito bruscas de temperatura, a gente sabe. E é engraçado que, assim, a gente sempre pensa só do calor pro frio, mas Uhum, quando tá muito frio e esquenta, de repente, também essa mudança também afeta, né, quem tem as questões alérgicas, rinite, asma, também pode ser uma coisa que desencadeia, que a exato, gente sabe que desencadeia também. É que o mais comum é de ter, assim, tão brusca a mudança, é de estar um calorão e de repente esfriar, né? exato. É Mas que às a pessoa vezes, tem mais, né? E depois que a é, fria passa, vai dando uma amenizada. Mas, de fato, às vezes o amenizar da temperatura, ele é rápido, né? Então, você até é, usa, mas você tem que tirar ao longo do dia, que já esquenta rapidamente. Eu acho que essa é uma questão que fala mesmo do que a gente está vendo, né? As ondas de calor, as ondas de calor que foram aqueles extremos de temperatura que a gente teve desde o verão, teve alguns eventos também no outono, mas também no inverno, de uma forma muito atípica, né? Quer dizer, aquele frio mais contínuo era interrompido por essas ondas de calor. E eu acho que isso também mexe com o status de saúde da pessoa, né? Ela está, às vezes, com uma adaptação naquela temperatura e, de repente, o organismo dela ele é exigido demais, há uma grande transpiração e algumas pessoas são mais sensíveis e já saem desse evento com o incômodo na garganta, uma piora da rinite. é, Eu acho que essa é uma situação bem real que a gente tem visto, e com esses extremos mais ainda, né, Tati? sim, sim. E uma coisa que você falou, né, Cleito, de um dos sintomas muito comum foi da obstrução nasal, mais do que até a coriza, né? E que aí isso piora muito a questão do pulmão, né? Porque o nariz acaba que filtra mais 90% das partículas, vírus, partículas, né? Fica retido aqui pelos cílios, pela função do muco que a gente produz, né? E aí, como aqui ficou muito ruim, entupida, as pessoas respirando mais pela boca, né? Que aí pela boca não filtra nada, não umidifica o ar, né? Que o nariz tem essa função, né? Dá Exato. uma boa filtrada, umidifica o ar que entra na via aérea, nas vias respiratórias, no pulmão, né? E aí respirando pela boca, não tem essa umidificação, não tem o filtro, e aí entra tudo que tem que entrar vai pro pulmão, direto. Sem filtro nenhum, né? Exato. Então, pô, E olha, o alérgico da rinite, quem tem a rinite, entupiu, você já está automaticamente precisando usar a narina. Então você nem perde o filtro mesmo, né? E aí você já é exposto, além de uma piora da rinite, às vezes você também tendo asma associado, né? Você também já pode exacerbar. Porque é tudo um tapete só, né, Tati? Desde é, a mucosa nasal, a garganta, a traqueia, os brônquios, até né, a parte dos alvéolos, é praticamente um tapete tudo único que se. contínuo, né? Exatamente. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa, olha, estava ruim só com uma rinite ou estava meio gripado e, de repente, veio a exacerbação da asma em seguida, né? Então, Sim. isso é um pouco a história típica do outono e inverno, né? Mas eu acho que com essas situações houve aí mais exposição, né? Eu acho que a gente foi muito, o nosso organismo foi certamente mais agredido, né? E a gente falou dos extremos das idades, mas eu acho que qualquer idade sentiu de alguma forma. Outra população que me procurou bastante foi quem estava com muita situação de conjuntivite, com irritação ocular, né? Sim. Então, é algo que sentiu-se muito mais exacerbado nesse ano com essa situação das queimadas, da poluição, dos extremos de calor e temperatura, né? E os vírus. Então a gente está vivendo uma tempestade perfeita, né, Tati? É uma coisa realmente
muito importante. Olha aqui, ó, a própria Patrícia, eu vou ler aqui, ó. E como lidar com isso de forma que ajude as crianças? Lidar com esses extremos de temperatura. Meu bebê e minha filha sentem muito. Então, eu acho que eu colocaria até os filhos da Patrícia e outras crianças, eles podem ser classificados mesmo com essas pessoas, crianças, adultos, idosos, que têm uma sensibilidade a esses extremos a ponto de adoecer rapidamente por causa justamente dessas mudanças do ar, da atmosfera, né? Tem pessoas que têm essa sensibilidade, outras não têm tanto, mas no caso eu acho que essa condição. Como que você acha que a gente pode sugerir aí para a Patrícia para ver mais um pouco mais de prevenção, um pouco mais de cuidados, assim, porque às vezes, né, a gente não consegue se cuidar ou se proteger de uma grande mudança atmosférica, mas alguma coisa a Sim. gente pode adotar, né? Então, aí geralmente assim, as medidas que a gente fala, né, Cleito? Porque assim, tudo começa, né, eu já até falo, né, geralmente meus pacientes sabem até que eu gosto, né, de falar um pouco, daqui, né, a doutora Denise Leles, que eu fui, outro fala palestrinha, né, fazer uma palestrinha. Sim. Às vezes eu faço também, eu tenho uns slides, às vezes, que eu mostro para os pacientes para tentar entender, porque eu acho que assim, quando a gente entende, fica mais fácil, né, Uhum, da gente, às vezes até aderir melhor às orientações, né? uhum, Porque, que é o que você falou, né, Cleito? Tudo entra pelo. É tudo uma coisa só. Nariz, né? Faringe, laringe, traqueia, pulmão, é tudo vai num contínuo. E o nosso nariz é a principal barreira, a principal porta de entrada que vai tentar fazer uma proteção, uhum, né? E ele tem essa função de tentar filtrar, então a gente tem essa função que a gente fala mucociliar, né? A gente produz um pouco desse muco, que é uma secreção, mas uma secreção assim que a gente nem sente, mas que a gente produz, e o batimento dos cílios, né? Então a maioria das coisas que entra, que a gente respira, fica 90% retido nesse muco, e nos cílios e no muco, né? Então uhum, bactéria, vírus, poeira, a poluição, né, os ácaros entram e ficam ali retidos, e aí a gente consegue eliminar, né, com esse funcionamento dos cílios adequado, a gente deglute, vai, né, fazendo esse caminho para a garganta, a gente deglute, nem sente, isso é imperceptível, né? E se tudo uhum. funciona bem, a gente fica saudável. Exato. Tem algumas coisas que não faz essa função do nariz, essa função mucociliar funcionar bem. Então, quando está muito seco o tempo, é uma coisa que prejudica essa função. Por isso que o tempo seco é tão ruim. Então, além do tempo seco deixar as partículas mais dispersas no ar, né? Ter mais poluição, mais concentração de poluição no tempo seco, as partículas de poeira, assim, da casa, né? A poeira doméstica também, por tempo mais seco, ela fica mais fácil de dispersar no ar. E a gente inalar ela. E aí isso ser ruim. E o bom funcionamento dos nossos cílios precisa de uma umidade. Então, quando o tempo está muito seco, a gente não consegue ter esse funcionamento adequado, por isso que aí muitas dessas coisas que a gente inala, a gente vai conseguir penetrar nas vias aéreas porque não vai estar funcionando direito. E outra coisa que prejudica muito o funcionamento dos cílios é a temperatura, os extremos da temperatura. Uhum. Então, temperatura muito fria, a gente sabe que vai prejudicar a, a função dos cílios e quando também esquenta muito, às vezes pode também prejudicar, né? Então ele tem uma temperatura ideal, que geralmente é a temperatura do nosso corpo para funcionar melhor, né? Então por isso que às vezes nessas mudanças sofre tanto. Aí fala assim, mas quando eu fui, aí muitas vezes, muitas questões, né? Fala assim, eu fui viajar em julho para ver a neve em Bariloche e fiquei ótimo. É porque aí tem uma adaptação, né? Então, às vezes, até sente um pouco quando chega lá, mas aí o corpo se adapta a essa temperatura e meio que essa temperatura fica a temperatura ótima, né? De Perfeito. funcionar, né? Aham. Então, Olha, uma coisa que você falou, que eu acho que é importante, que é essa tendência de cuidar da umidade do ar, né? E o ar que a gente respira, quando ele vem de uma forma muito seca, as nossas secreções não são bem mobilizadas. Então, tem aí formas da gente ajudar cuidando dessa questão da secura do ar, né? A Ana Paula Martins pergunta aqui, olha, a lavagem nasal é a melhor opção? E ela complementa embaixo, meu bebê vai fazer 4 meses e tenho muito medo.
né? Eu ia só frisar uma coisa que é muito significativa, o seguinte, às vezes, né, a gente pode até voltar nessa questão dos extremos, porque às vezes você amenizar os extremos, ou seja, você está num ambiente mais frio, você faz um pouco de aquecimento ambiental dentro de casa, e se você vai sair lá fora, você faz uma proteção. É que nós brasileiros, a gente não está muito assim, acostumado, como em outros países, de fazer esse enfrentamento dos ambientes mais frios, né? Se vem um extremo muito grande de frio, às vezes a gente sai sem uma devida proteção, se expõe por mais tempo, de uma forma indevida. Então a gente tem que prestar atenção para quem é mais sensível a essas idas e vindas. Mas voltando a essa questão da hidratação do ambiente, eu acho que os umidificadores são importantes. Muitas vezes a secura a recomendação, quando a umidade relativa do ar já está abaixo de 50, já há uma indicação para a gente ficar atento e, eventualmente, já fazer uma modificação do ar com umidificadores. Só que esse uso tem que ser cuidadoso, né, Tati? Porque se ele for muito extremado, muito exagerado, a gente também joga para um outro lado, que é um ambiente muito umidificado, às vezes você tem até a formação de mais fungos, mofo. Então, esse contrabalanceamento aí de umidificar nas horas mais secas do dia e permitir uma ventilação, uma circulação de ar durante os horários mais adequados, menos extremos de secura, isso vai ajudar você não ter um ambiente jogado aí para mais exposição a mofo, né, e fungos, etc., né, que é um problema que acaba gerando outros problemas, né? E a questão da lavagem nasal, que é uma questão que realmente tem sido mais estimulada, né, Tati? A lavagem nasal dá medo, né? Porque muita gente tem essa preocupação de fazer uma lavagem inadequada, fazer pressão indevida no ouvido, alguns casos chegando até a provocar otite, né? Mas a gente pode tentar, junto na nossa prática diária, e orientando as famílias que uma lavagem bem feita, de forma adequada, os riscos são baixos e as vantagens são grandes, né? E quando a gente tem alguma situação de alguma complicação, a gente vai atuar de uma forma pronta e cuidadosa e tudo mais, mas a lavagem nasal para moradores de São Paulo é assim, deveria ser como escovar os dentes todos os dias. A gente teria que fazer uma recomendação diária, né? A Tati não, porque ela está morando em Santos. Esse problema é bem menor, mas tem também, né, Tati? Tem uma situação de às vezes nos centros mais de movimentação de carros, né? A gente sabe que em cidades que nem São Paulo, tem um estudo lá de Vitória do Espírito Santo, em que eles fizeram o seguinte estudo, Tati, olha que interessante. Pessoas que faziam, eles estudaram pessoas que moravam perto de certos bolsões da cidade com mais movimento de carro, partículas suspensas no ar, avenidas largas, então, essas regiões, em épocas secas do outono e do inverno, principalmente do inverno, onde aumenta o número de partículas, aumentava, dependendo dos poluentes que eram identificados nessas regiões, aumentava nos dias seguintes a esse aumento, já aumentava a procura de pacientes da pediatria até 5, 6 anos, já aumentava em 5%, 6% nos dias seguintes a esses picos de poluição. Quer dizer, é uma comprovação, claro que tem outros fatores, às vezes, né? Mas isso já mostra que, realmente, se a gente tem, morando em São Paulo, ou principalmente numa situação que os ambientes pioraram, como foi esses últimos meses, a gente tem que ter alguma atitude auxiliando essa limpeza nasal, soro fisiológico ou lágrima artificial também para ajudar a melhora dos olhos, porque a irritação dos olhos também vai se tornando uma coisa do dia a dia, e às vezes são pequenas irritações que a gente às vezes não se incomoda tanto, mas para a criança, às vezes é algo que vai afetando, leva a mais conjuntivites, né? Então a gente sabe que vai criando um processo de crescimento desses sintomas e precisando de mais cuidados. Então fazer essa prevenção, né? Esse uso do soro e tudo mais, a lavagem adequada,
bem feita, cuidadosa, né? Eu acho que isso tem tudo para ser fatores já de prevenção, né? Sim. E talvez uma coisa assim que os otorrinos falam muito, né, então, nas orientações da Sociedade Brasileira de Otorrino, eles recomendam a quantidade de soro por idade, né? Então eles falam assim, beber, né, até 6 meses, de 1 a 2 ml, né, para não diminuir o risco dessa, só realmente só para umidificar, né, ser uma lavagem bem mais tranquila, segura, né, nos bebezinhos. Então acho que o volume é importante, né? Cada volume de acordo com a idade, de acordo com os sintomas, né? Então, às vezes, a gente não precisa fazer a lavagem, né, para aquela lavagem de alto volume, se ele não tá, se ele tá bem, né? Se ele não tá tão sintomático. Acho que seria, né, para prevenção, assim, porque tá muito seco, poderia ser, né, um volume pequeno, né? Não precisa ser várias vezes ao dia, só realmente nessas fases mais de secura mesmo. Mas é o que você falou, Cleiton, eu também acho que devia ser igual escovar dente, né? Fazer parte Exato, do hábito de todo mundo, principalmente quem mora em São Paulo, né? exato. Ó, já respondi a pergunta da Ariane, né? Que é uma pergunta: o umidificador é útil em que casos? Então, esse patamar de secura que a gente vai observando, o umidificador é útil sim. Alguns pacientes se adaptam bem com o umidificador, outros pacientes conseguem fazer, às vezes, inalações apenas com soro como uma forma de umidificação. A lavagem, a aplicação de soro nasal, a aplicação de soro ocular é uma forma de proteção, tá? E você mencionou uma coisa que a Ana Iabrauna, ela pergunta assim: e o que fazer com aquela tosse? Quer dizer, já está sintomático, né? Aquela tosse que vai e volta, mesmo lavando o nariz sempre antes de dormir. Olha, aí a gente já entra, muito provavelmente, Ana, numa situação de precisar de diagnosticar da onde que vem essa tosse, né? É uma pessoa alérgica, é uma pessoa que andou gripada está gripada, ou andou tendo gripes de repetição, né? Então, às vezes, são sintomas que a gente tem que diferenciar mesmo para poder entender essa recidiva de tosse. Agora, quem trabalha, quando pensa em recidiva de tosse, uma das coisas que cai muito nessa condição às vezes, realmente o paciente alérgico. O paciente alérgico, por natureza, ele é um paciente que, com frequência, tem repetição de sintomas. Ele tem idas e vindas, melhoras, às vezes crises, né? O paciente que também, além da rinite, faz uma sinusite às vezes aguda, às vezes uma situação de sinusite crônica também é uma possibilidade de justificar isso, né? Mas às vezes a gente precisa mesmo ver, né, que para alguns pacientes só a lavagem nasal vai ser de pequena ajuda ou só o início de um cuidado maior que precisa ser instalado, né? É. E, e Ah, pode falar, desculpa. não, então é o que você falou, né, que tem que ver, assim, porque se for de repente numa descompensação da asma, né, que tá, aí já é um tratamento. Se for de repente só porque o tempo tá muito seco, tá inalando mais partícula, aí né, e no bebê saudável, num paciente saudável, numa criança saudável, às vezes é só fazer essas medidas que você falou, né, lavar o nariz, umidificar o ambiente, né, umidificar as vias aéreas, que às vezes já ameniza bastante, se for, né, num paciente saudável que só começou a tossir porque o tempo tá mais seco, né, então realmente tem que avaliar cada caso, né? De repente, porque a rinite que descompensou e começou a ter essa tosse, porque a rinite que piorou e o nariz está uma cachoeira e isso está fazendo ele tossir, aí a gente tem que pensar em tratar a rinite, né? Então, realmente tem que ver cada caso, né? E aqui a Ana Paula Martins, né, está perguntando, né? Pode fazer inalação com soro fisiológico, né? A inalação melhor aproveitada mesmo é realmente a inalação com soro fisiológico, porque daí você joga na via respiratória um soro que não vai nem ser muito para salgado, nem muito diluído. Ele vai estar realmente numa concentração de sais adequadas para umidificar a via respiratória, né? Existem alguns soros nasais para aplicação nasal que são mais hipertônicos, quer dizer, eles têm uma concentração de sal um pouquinho maior, que para alguns pacientes é uma sensação de melhora mais evidente, e até naquilo que eu tinha comentado, né, que alguns pacientes que fecham muito a narina,
essa é uma tentativa de se utilizar. Mas isso é muito de respostas boas, às vezes, né? Mas às vezes aquela pessoa, aquela criança, pode não se sentir tão confortável, porque é um pouco mais incômodo para alguns pacientes, né? Soro, às vezes a gente vai escolher qual é a melhor quantidade, frequência e tudo mais, mas o estímulo de usar é realmente algo que a gente gosta de reforçar para o máximo número de pessoas e começou a ficar sintomático, isso não tem contraindicação, né? Agora, a própria Ana Paula traz, olha, por que eu me sinto insegura de fazer lavagem nasal? Com um bebê de 4 meses, né, Tati? Explica aí. Eu acho que é comum, né? A maioria, né, das mães terem essa insegurança em bebezinho, né? Mas acho que eu tenho até uma pediatra aqui em Santos, a Júlia, que eu acho ela ótima, que ela vai lá e bota a mão na massa, assim, ela vai lá e ensina os pais na consulta, eu acho isso bem legal, assim, sabe? Para dar confiança para os pais, né? Da técnica certinha, do volume, de como posicionar o bebê, né? Então, tendo esses cuidados direitinho com a técnica, né? A chance de dar ruim, né? Diminui bastante e tem muito benefício, então vale a pena, mas acho que tenta, né, perguntar pro seu pediatra direitinho. Às vezes tem tutoriais, né? Agora tem um monte de tutorial de lavagem nasal em bebê, né? Então, para você se sentindo mais segura, mas eu acho que essa pergunta numa consulta, acho que vale a pena, né? Você vai ficar tranquila. Eu acho que essa dúvida ocorre em paralelo a toda mãe, e eu vou dizer como todo pai também, né? Todo pai, toda mãe, para os bebês muito pequenos, sempre há um medo assim. Regurgitou, será que vai sufocar? Pôs soro no nariz, será que ele vai ficar afogado? Será que vai conseguir respirar, né? Então, eu acho que quem tem insegurança de fazer, não deve fazer, até que algum profissional possa, de fato, chegar e explicar para você fazer com segurança. Porque essa é uma atitude de ajuda, né? E que se você conseguir desenvolver essa habilidade e ficar seguro em relação a esse procedimento, vai ter chance de ajudar bastante, né, seus filhos Sim, e tudo mais, né? Olha, aqui a Raquel falou uma coisa muito bacana, a Raquel Marcondes. Eu sou mãe, realmente dá muita insegurança mesmo. Você não está sozinho, é isso mesmo. Mas as coisas estão melhorando. E com a bebê de 1 ano, estamos ensinando ela a suar. Olha aí, a suar nariz em crianças pequenas é também um desafio, mas quando elas é difícil. a gente vê que é uma outra fase da parte respiratória das crianças, né? Então eu acho que isso traz também outras formas de ajudar a criança, né? Hum. Queria apontar que assim, além dessa questão, né? A gente estava falando desses extremos de calor, acho que a gente tem que monitorar mesmo quando a criança está ou os adultos ou idosos estão expostos a esses extremos, usar roupas leves, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com aquele fechamento, mas a roupa leve deixa a criança com menos risco de sufocação do calor, de transpiração excessiva, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria comentar, mas naqueles dias de maior ocorrência da poluição, níveis extremamente altos de partículas no ambiente, né? Havia até uma recomendação de você estando em casa, você fechar as janelas, você fechar a entrada, impedir um pouco, né? Você não vai fechar totalmente, mas você diminui a entrada dentro da tua casa de um excesso de partículas. Às vezes a gente mora em prédio, está em andares altos, a entrada de partículas é maior. Então, isso também foi uma recomendação que lá nesse ano foi trazida. E para quem tinha situações que estava assim, por exemplo, próximo do seu bairro, da sua cidade, tendo aquelas queimadas muito intensas, sair na rua só. É até uma recomendação da CETESB, que eu achei interessante, de você sair com aquelas máscaras N95. Quer dizer, você está exposto mesmo ali com aquela queimada próximo de você, não uma queimada acontecendo lá longe ou com baixa dispersão, mas se você está num ambiente, uma cidade que você está tendo muitas queimadas e você está visivelmente num ambiente de muita fumaça, usar a máscara N95 ou a PFF2, porque elas são
específicas para filtrar as partículas menores que vêm numa fumaça, numa queimada, né? A máscara cirúrgica que a gente usou bastante, inclusive na Covid, ela não está indicada para essa situação, entendeu? Mas essas máscaras podem ser interessantes se você está, por exemplo, num bairro que está tendo um incêndio importante, uma queimada importante e precisa se locomover, sair de casa, né? Sim, foi uma das recomendações, porque a máscara cirúrgica não consegue filtrar, né, essas partículas menores, né, que era da queimada, da poluição, da poeira, né? Perfeito. Então tinha que. Perfeito. E outra A coisa que gente eles tinha recomendaram também, a né? questão assim. Ai, Ah, desculpa, Cleiton. desculpa, desculpa, é que falhada eu não vi que você continuou falando, desculpa. Verdade, falhou aqui, desculpa. Não, que a Sociedade de Pneumologia também tinha orientado atividades ao ar livre também, evitar nesses momentos do dia, que geralmente é final do dia, né, que fica mais seco, né? Exato. Evitar também atividades ao ar livre, assim, principalmente de atividade física, assim, de exercícios, né? Hum, Evitar nesses períodos. E eles recomendaram também, quando tivesse naquela situação que ficou bem ruim, né, das queimadas, eles sugeriram também, recomendaram o uso de purificador de ar nas casas, né? Ajuda, é uma coisa que ajuda, assim, a gente vê que às vezes ajuda bem também, né, esses purificador. E aí É, é uma dúvida, tá. porque Eu não cheguei a fazer uma indicação específica, mas tem alguns aparelhos, né, que podem ser utilizados com essa finalidade também, né, Tati? e aí eu descobri até com um paciente meu também que ele tem um que ele é umidificador e purificador já num aparelho só, Ótimo. né? Aham. Então eu achei bem interessante, que né, nesses momentos mais críticos assim, né? É um paciente que é bem riniteiro, asma, a família inteira, então valeu. Eles falaram que ficaram bem melhor quando começaram a usar naquela época que estava bem ruim, né? Maravilha. Então, não é uma obrigação, mas talvez é uma das coisas que ajuda também, né? Perfeito, perfeito. Acho que é isso. E lembrando que a gente está falando muito das doenças respiratórias, mas esse nível aumentado de poluentes, né, que a gente convive em São Paulo. Eu até ia comentar que, por exemplo, assim, alguns pacientes, que nem esse paciente que foi lá para um lugar com neve, e aí falou assim: Nossa, fui para um lugar com muito mais frio, às vezes até com neve, e fiquei melhor da minha rinite. Aí uma das explicações muitas vezes é assim. Só de sair de São Paulo, muitos pacientes já relatam isso. Olha, saiu de São Paulo, alguma coisa já melhora. Então, a gente realmente convive aqui em São Paulo com mais níveis de exposição a ambientes do ar e a poluentes, e os nossos cuidados têm que ser um pouco perenes. A gente passou por uma situação de extrema, né, que a gente passou realmente uma extrema agressividade do clima sobre o efeito da saúde das pessoas, né, mas o morador de São Paulo, a pessoa que convive em São Paulo, convive com isso, mesmo que de uma forma, às vezes, não tão extrema. É uma ocorrência do dia a dia, né? Quantas rinites que a gente ouve falar? Olha, viajei para tal cidade, entrei em São Paulo, o avião abriu a porta, alguma coisa acontece, né? Que já exacerba, já dá um sintoma. Então, esse é uma realidade que muitos pacientes contam e que a gente convive com isso no consultório também, né? E lembrar, eu estava até comecei a falar disso, que não são só as doenças respiratórias, né? Nos adultos, os idosos, as doenças cardíacas, os riscos de doenças mais graves. Enfim, tem uma série de complicações que realmente a situação de poluentes do ar, de piora da qualidade do ar através de queimadas, da época do inverno, isso tudo é uma somatória de problemas realmente para quem tem esses sintomas aí, seja um asmático, seja um paciente com rinite, né? Acho que isso é uma coisa que eu queria também frisar, que eu acho que é importante, né? E que mais, Tati, que a gente gostaria de apontar aqui? Falamos de bastante coisas, Ah, né? talvez, Cleiton, uma dúvida que às vezes surge assim no consultório é do uso do ar-condicionado, Ah, né? sim.
Uhum. Que nem às vezes estava muito frio, né? E aí fica naquela dúvida, ligo, não ligo, o ar-condicionado geralmente resseca mais o ar, né? Então, mas geralmente assim, o ar-condicionado, se ele tá com uma boa manutenção, ele tem aquele filtro EPA, Uhum. que Uhum. geralmente é um filtro, né, que tenta pegar essas partículas, né, menorzinhas de poeira, né, de poluição e filtrar, né? Então, o ar-condicionado é uma boa opção, mas tem que ter esse cuidado, que ele realmente resseca o ar. Então, se já está numa época que está mais seco o ar, de ter só esse cuidado de ter um umidificador junto, não a noite toda, porque senão fica muito úmido, mas ter um pouco ligado durante a noite, um período, umas 2, 3 horinhas ali, o umidificador junto com o ar-condicionado, né? Ou uma toalha, de repente, úmida no quarto, junto com o ar-condicionado ligado, né? Para modificar esse ar. Mas teoricamente poderia, assim, não tem porquê, né? Se tá muito frio, né? Ou se o quarto tá muito frio, às vezes, né, fez umas noites bem frias, né? Então, a Uhum. princípio, se o ar-condicionado tá com uma boa manutenção, o filtro tá limpo, né, no tempo certo, e ter esse cuidado de umidificar o ambiente, não teria nenhum problema, né, Cleiton? Tem esse lado, né, de ser uma forma da gente ajudar que o extremo do frio não seja tão impactante, né, mas ele mesmo traz um pouco desse lado que a gente tem que contrabalancear. E eu acho que é a umidificação do ar, ligar o umidificador, fazer uma checagem, às vezes, no ambiente, né, tem esses aparelhos higrômetros. É claro que não é, é assim, vamos encher de coisas que a gente precisa olhar, mas é uma forma da gente ter um pouco mais de consciência que isso pode não estar afetando tanto os adultos, né? Às vezes afeta, né? Principalmente quem é alérgico, asmático e tudo mais, mas as crianças podem ser mais impactadas e às vezes elas podem sentir, né? Aí tem aquela velha pergunta, né? Nossa, mas eu encho o meu bebê de roupas, aí eu atrapalho aquela questão do sono confortável, porque ele fica transpirando, e aí entram outros medos, né, Tati? Nessa situação de fazer o máximo possível para controlar o ambiente, a temperatura, mas a gente sabe que dá para fazer achar um ponto de equilíbrio que o bebê fique bem aquecido, sem estar tanto exposto a esses excessos de roupas e de cobertores, o berço o mais livre possível. Então a É. gente vai achando alternativas para deixar aquele ambiente o mais confortável possível. E às vezes os pais perguntam o contrário: olha, está muito calor, noites de 25, 26, 28 graus, né? Isso em São Paulo é assim, é o sol aqui em cima do nosso telhado, praticamente à noite, né? Mas no interior, né, quem convive no interior, os extremos de temperatura são mais habituais, no litoral também, né? E aí tem essa situação de também, muitas vezes a gente precisa recomendar o ventilador, o ar-condicionado para aquela criança conseguir dormir, mas sem que isso traga aí, é, trazer o conforto térmico, né? Sem ficar jogado aos extremos de um e do outro, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. Uma das coisas que os pais estão perguntando bastante, falando ultimamente, principalmente pais alérgicos, né? O que está tendo de impacto maior, né? Então, além disso que a gente está vivendo aqui, né? Está se vendo na Europa, com essa situação da mudança climática, uma mudança do padrão de ocorrência, por exemplo, de mais alergenos no ar, por exemplo, dos pólens. A gente não tem tanto esse problema dos pólens aqui no Brasil, isso pode ser mais observado na região sul, por exemplo, do Brasil, mas, por exemplo, na Europa e Estados Unidos, eles sofrem muito com essa situação da época dos pólens, e eles estão vendo que o tipo de pólen que está circulando, a quantidade de pólen. Então, o clima mundial está mudando, né? A gente está convivendo com essas mudanças, às vezes mais impactantes, mas ao longo do tempo a gente está vendo, né? O aquecimento global já tem inúmeros trabalhos falando disso, e esse olhar sobre, por exemplo, os alérgicos, a gente sabe que a gente vai ter que ter uma série de adaptações, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas como é que vai ser da gente com essa situação de queimadas, de épocas de poluição? A gente vai ter que achar as nossas formas de a gente adaptar a isso, minimizar o máximo, né? Valorizar as medidas que diminuem esse impacto
né, essas ocorrências, né? Então, eu acho que isso fala um pouco dessa característica nossa enquanto indivíduos, profissionais de saúde e as próprias famílias de ir conhecendo mais, né? Acho que esse bate-papo nosso hoje é da gente falar um pouquinho, né? A gente não vai falar com grande... Nós não somos climatologistas, né, Tati? A gente está lá numa das pontas de quem recebe esse tipo de queixa, de preocupação, e a gente, acho que é importante a gente também estar vivamente procurando aí informação e divulgando isso. Por isso que a gente está fazendo uma live, né, de um tema que tá muito em voga, né, mas eu acho que tem muito desconhecimento de como ajudar, de como agir. A gente vai ter que criar mais fontes de informação sobre isso também, né, Tati? Sim, sim, é. E deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Peraí, minha gente. Gente, fica à vontade. Estamos indo para o finalzinho da nossa live, vai até mais alguns minutinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, já mandem que a gente vai correr e dar o retorno necessário, né? Deixa eu ver aqui se aparece uma outra questão. Acho que acho que é isso. Acho que falamos de bastante coisa. Tati, acho que falamos de bastante coisas, né? Foi, Não sei né, se Cleito? falamos, né? Então tá. Tem uma consideração final, alguma coisa para a gente ir para a finalização? Ah, acho que é agradecer, né, Cleito, todo mundo que viu, agradecer a Paty que organizou, você, né, nosso host. E acho que é assim, consideração, acho que o resumo, assim, acho que vale a pena lavar o nariz, sempre com a técnica correta, né? Direitinho, mas que é o que a gente tem mais, principalmente para os bebezinhos, né? Ter esses cuidados externos, né? De umidificador, na dose certa, nem muito nem pouco, né? Se hidratar bastante, né? Não agasalhar demais, nem de menos, né? Acho que é sempre evitar esses extremos, né? Muito bom senso e um bom pediatra para qualquer dúvida, né? Sempre ter, recorrer a ele. Tendo alguma questão, que nem aquela queixa da tosse recorrente, né? Alguma coisa que às vezes você está sofrendo impacto de um momento de picos de poluição, de picos de exposição aos poluentes do ar, a fumaça, tudo, né? E mesmo nessa condição, às vezes você pode requerer algum tipo de tratamento, algum tipo de terapêutica, investigação, né? A gente sabe que isso existe nessa situação de tosses, nessa situação de alergias, ou quando há uma suspeita de alergia, às vezes até um autodiagnóstico de alergia. Ah, o que é isso? Ah, deve ser alergia. Então, eu vou tomar um antialérgico, né? Então, a gente pede também para ter bastante critério, bastante cuidado com essa situação de automedicação, né? Se tem uma classe de medicamento que é muito numerosa, com várias opções, com várias, né? Cada vez mais modernas, mas cada vez mais é, assim, alvos de campanhas de marketing, etc., por exemplo, são as medicações contra a tosse, né? E a gente sabe que esse é um capítulo muito sensível, porque realmente abre muito espaço para automedicação, né? Muitas vezes tomando remédio com efeitos colaterais ou risco de efeitos colaterais, então tomar cuidado com isso, eu acho que esse é um alerta importante, né? E havendo dúvidas, havendo questões, desde uma dúvida simples, como que faz uma lavagem nasal? Às vezes o pediatra está lá para poder dar uma orientação, um norte, uma forma de atuar, né? Ou às vezes há alguma medicação que é necessária, uma medicação, uma investigação diagnóstica. Então, isso exige e estar atento a essas formas de fazer as prevenções, né? A prevenção né, é, diminuição dos riscos de um ambiente que está com esses extremos climáticos, com a situação de intensa exposição a poluentes do ar. Então, a gente saber como é que a gente pode atuar aí nisso, né, como pais, né, como profissionais de saúde, até como cidadãos, né, como é que a gente pode ajudar que
esse cuidado se amplie, esse conhecimento se amplie. Então, acho que esse é o recado maior do nosso bate-papo de hoje, né? Eu fiquei muito feliz da gente escolher esse tema, né? Se alguém tiver em algum momento sugestões, mande para o nosso Instagram também, alguma sugestão de live. Sempre tem algum tema que algum pai, alguma mãe gostaria de discutir. A gente tem várias pessoas muito gabaritadas lá para a gente discutir todos essas dúvidas, né? E agradeço muito a participação de vocês, tá? E quero deixar aí um beijo para todos, né? Em nome da casa, Curumim. Acho que é isso, né, Tati? Vamos despedindo então, né? Sim, sim, Cleiton. Então, Obrigada, viu? um beijo para todos aí, boa noite Beijo. e até o próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau para todo Tchau, mundo. tchau. Parece que no final devia aparecer assim. Tan, 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 tan. É, que legal. Gente, boa noite então. Vou encerrar aqui, tá? Boa noite.